Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fisionato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre relações entre segmentos, áreas e volumes. Vamos ver essas importantes relações que resolvem inúmeros problemas de geometria plana e geometria espacial. Essas relações são fundamentais, devemos entendê-las e decorá-las. Vamos lá. Pega um triângulo C, um triângulo qualquer, e pega uma reta aqui, paralela à base CE. Uma reta paralela à base CE. Pegamos outra reta aqui, outro segmento, a altura do triângulo AF aqui, Esses pontos aqui são importantes, A, B, C, F, G, D, E. A reta R, o segmento BD, paralelo ao segmento CE. Vamos conseguir relações importantes aí, de proporções lineares simples. Deve ser decorada e resolve inúmeros problemas de geometria plana. Vamos lá, e são simples mesmo, vocês vão ver. AB menor para o maior, AB sobre AC, está para o menor para o maior, AG sobre AF, menor AD sobre AE, menor, BG sobre CF. Aqui que tem um teorema de Tales, Feixe de reta tem cortado por retas paralelas, Tá vendo? BG sobre CF ou BD sobre CE. Olha que relação importante. O menor está para o maior, assim como BD está para CE. Resolve inúmeros problemas de geometria plana. Aqui está o teorema de Tales. Ou GD sobre FE. Essas relações aqui, GD, BG, CF, elas são devido à reta FC, a altura do triângulo. Viu que é mais simples que a tabuada, né? Tabuada você tem que decorar de 2 até 9. Aqui não, aqui é o menor para o maior, menor para o maior, menor para o maior, menor para o maior, menor para o maior. Está em todas as relações. 1, 2, 3, 4, 5, 6 relações que você resolve inúmeros problemas. Só aplicando uma relação linear, menor para o maior. Está aqui. Simples, né? Todas essas relações saem por semelhança de triângulo. ABG, o triângulo ABG, semelhança a ACF. AGD, semelhança a AFE. Aí você monta as relações, sai tudo isso aqui. E para uma maneira simples de decorar, o menor para o maior, menor para o maior, todas elas aqui. Inclusive sai o teorema de Tales aqui, está embutido aqui. Agora, interessante relações de volumes e áreas. Isso que está interessante para a geometria, plana e espacial. Imagina uma pirâmide aqui. Você cortada um plano aqui, tá vendo aqui? Paralela à base aqui, como se fosse cortada aqui. Tá vendo? Aqui formou um triângulo e você tem aqui um segmento que é paralelo ao outro. Outro segmento paralelo ao outro segmento. As relações lineares lá vão ter consequências aqui. Aqui você tem uma pirâmide pequena, volume 1. Aqui você tem a pirâmide grandona, volume 2. Aí você tem a área A1 aqui, o retângulo A1, pequeno. Aí você tem o retângulo A2 aqui, grande. Menor para o maior, menor para o maior. Mesma coisa, relações importantes aqui. Tá vendo? A altura H1 é da pirâmide pequena. E H2, que é o verde mais azul aqui, é da pirâmide grandona, da grande, menor para o maior. Só que é o seguinte, lá era linear, Mas aqui, como você tem uma área, você está vendo esse triângulo aqui? Você tem essa base aqui. Outro triângulo aqui, você tem essa outra aqui. Então, você aplica a relação aqui, H1 sobre H2, nesse triângulo. Só que para achar essa área A1 aqui, você faz esse lado vezes esse lado. E aqui tem a outra relação, H1 de novo. Então, fica H1 ao quadrado. Aqui você tem o mesmo triângulo, tá vendo? H2 ao quadrado, H2 ao quadrado. Porque você multiplica aqui. Você tem uma área, você tem que multiplicar o H1 desse segmento e o H1 desse outro aqui. H1 vezes H1 dá H1 ao quadrado. Essa é a relação fundamental. Quer dizer, se eu dobro a altura, se eu dobro a altura da pirâmide, o que acontece com a área dessas bases aqui? Olha lá, dobrar fica 4 vezes maior, a 1 fica 4 vezes maior, dobrou a altura. Então é uma relação interessante isso aí.
Aqui, ó, no triângulo aqui, ó. Tá vendo? O triângulo menor A1, esse menor. E A2 é o triângulo grande. Esse segmento é paralelo a esse segmento aqui. H1, o menor para o maior. H1 sobre H2. É A1 sobre A2. Só que H1 sobre H2 ao quadrado. Se eu dobro, tá aqui o triângulo. Aqui. Se eu dobro a altura, o que fica? A área fica quantas vezes maior? Fica 4 vezes maior. Sai daqui, dessa relação aqui. Se você cai a altura metade, né, fica 4 vezes a área menor. Se dobrar, fica 4 vezes, porque é ao quadrado. A área é ao quadrado. E volume? O volume da pirâmide menor é a área A1 vezes a altura verde aqui, A1. Então eu já tenho o A1, que é H1 ao quadrado, vezes mais um H1 aqui, fica H1 ao cubo. Mesma coisa aqui o A2. Eu tenho aqui a área A2 vezes a altura. Mais outra altura aqui, vezes a altura aqui, fica H2 ao cubo. Então o volume é ao cubo, né? Porque essa área vezes mais um H1. Então fica H1 ao cubo. Né? A área é H1, ó, é H1 vezes outro H1, dá H1 ao quadrado. A área vezes H1 dá H1 ao cubo. É a área vezes H1. Volume é relação ao cubo, a área ao quadrado e aquelas outras relações lineares. A1 sobre A2, o menor para o maior é H1 sobre H2 ao quadrado. Mesma coisa. Lá é linear, a gente viu o menor para o maior, aqui é o menor para o maior. Só que área ao quadrado, volume ao cubo. Aplicação em física. Essa lei aqui é muito comum em física. Ó. Você tem uma fonte pontiforme que irradia luz, calor, campo elétrico, uma fonte pontiforme. Aí você tem uma área 1, distância D1 aqui. Aí você tem a área 2, distância D2. D1 sobre D2 ao quadrado é A1 sobre A2. Muitas aplicações na física disso aqui. Fonte pontiforme. Por exemplo, admitindo o Sol como uma fonte pontiforme, se a Terra aqui recebe lá 1.360 watts por metro quadrado, Vênus, admitindo que Vênus é metade da distância da Terra ao Sol, considerando o Sol fonte pontiforme, se você cai metade, né, a densidade aqui fica aqui, 4 vezes maior, cai metade. E Mercúrio, admitindo que Mercúrio é 1/3, fica 9 vezes maior. Desde que o Sol seja considerado uma fonte pontiforme. Caso não for, os cálculos são mais complicados. Aí igual a geometria aqui, mais complicado. Então é isso aí, interessante, relações. Então nós vimos aqui, né? Ó, fonte pontiforme, calor, luz, radiação, fluxo do campo elétrico, etc. Aplica essa lei, mesma coisa. Aplicação na física. E vocês viram que essas relações importantes são as relações lineares no triângulo, uma reta paralela à base, depois a relação entre segmentos e área, só que a relação entre segmento é ao quadrado, a área é ao quadrado, e volume é ao cubo, né? H1 sobre H2 ao cubo, né? Essa é a conclusão. Importantes relações que devem ser decoradas, são simples e resolvem muitos problemas de geometria plana e geometria espacial. Então, relações lineares, vocês viram que são fáceis de obtê-las, menor para maior, e a de superfície, segmento menor para segmento maior, só que é quadrado, superfície e volume ao cubo. São relações importantes que você resolve muitos problemas difíceis de geometria plana e geometria espacial, que caem, né, tanto na FUVEST como na Enem, e no ITA também, tá bom? É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço!